Olá, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Passando aqui rapidinho para deixar uma palavra bíblica, uma palavra da parte de Deus. Salmo de número 124. Ouça o que diz a palavra de Deus. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa os seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor que fez os céus e a terra. Olha que palavra forte, essa palavra que acabei de ler aqui. Esse salmo, ele vem falar do grande livramento e das mãos de Deus sempre presente para abençoar, para prover livramento, para prover proteção, para prover escape para Israel. E aqui nós vemos o carinho, o cuidado especial de Deus por Israel, seu povo escolhido, não é? Quando nós lemos essa palavra, automaticamente a nossa memória bíblica nos leva de volta ao período em que Moisés, o profeta Moisés, enviado por Deus para libertar o povo do Egito, quando ele foi gerado e nasceu, ele foi obrigado a ser colocado num cestinho de juncos, ali nas águas do rio Nilo, e por misericórdia Deus proveu o livramento, não é? E Deus fez dele um grande instrumento nas mãos, nas suas poderosas mãos, e nós sabemos aonde isso terminou. Adiantando a história, você que conhece Bíblia, você sabe que Deus trabalhou. Moisés de fato foi o libertador, Deus esteve com ele e Deus usou ele como um instrumento poderoso para livrar o seu povo das mãos do faraó egípcio. E ali, no meio daquele mar vermelho, as águas deram fim em todos os perseguidores do povo de Israel. A palavra de Deus nos conta que eles pereceram ali. Eles foram engolidos vivos pelas águas, porque Deus abriu esse grande escape, esse grande livramento. Deus abriu o mar para prover livramento para o povo de Israel, né? Então, os inimigos, eles furiosamente, de tempos em tempos, eles se levantam para perseguir, para destruir Israel, mas Deus sempre está presente, abençoando, livrando, trazendo bênção e trazendo vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então foi um grande livramento. E olhando nos tempos modernos, não só naquele período desse período remoto que estou falando aqui, mencionando dentro da palavra, nós vemos livramentos também nos dias recentes, olhando, estudando, vendo documentários, vendo pessoas que entendem realmente do assunto, falando sobre a Guerra dos 6 Dias, que foi nada menos do que um milagre, não é? Outra questão também, que Deus deu grande livramento, cumprindo a sua palavra, a sua promessa que ele fez para Abraão, né? Também foi durante o Holocausto, que todos nós sabemos o que de fato aconteceu, e mesmo assim Deus proveu livramento, e está escrito na palavra de Deus as bênçãos que estão determinadas para o povo de Israel. Em Gênesis 17, versículo 6 está escrito: e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações e reis sairão de ti. Então há uma promessa de Deus que Deus fez, e Deus, ele é fiel para cumprir, e ele não deixa que a sua palavra caia por terra. A palavra de Deus enviada para Abraão, ela se cumpre até os dias de hoje. Quando Deus chama Abraão,
ele lhe faz promessas firmes, vivas e verdadeiras. Em Gênesis 12, versículo 3 está escrito: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então isso é uma palavra viva, uma palavra verdadeira, e a promessa de Deus ela é viva até os dias de hoje. Bênçãos estão prometidas para aqueles que abençoam a descendência de Abraão na face da terra. Porém, o juízo de Deus aguarda aqueles que assim não fazem. Então nós sabemos exatamente o que aconteceu com Faraó, que toda a sua pompa, toda a sua glória, toda a sua exaltação, ela foi reduzida e abatido ao nada, porque Deus enviou as 10 pragas, por assim dizer, o que está escrito, registrado na palavra. Foi necessário Deus feri-lo 10 vezes para que ele reconhecesse a soberania do Deus vivo que fez os céus e a terra. Porém, depois que Deus o abateu por mão de Moisés, ele entendeu que ele estava, na verdade, lutando contra o próprio Deus. Mas a sua obstinação era tão grande que ele não se contentou de ver o povo livre, que foi atrás, como está escrito na palavra, para querer levá-los de volta cativo. E foi aí então onde a mão de Deus agiu duramente contra Faraó. Então, conhecendo essa palavra, o salmista Davi ele diz que se não fosse Deus, se não fosse a dependência, se não fosse as mãos de Deus, os inimigos certamente já teriam prevalecido, já teriam engolido vivos. Sabe o que é engolir vivo? É quando alguém literalmente quer destruir. Assim era a expressão que Davi estava usando para fazer referência aos inimigos, não é? Mas Deus, todavia, ele não desampara, porque ele jurou para Abraão, jurou para Davi, fez aliança eterna com o seu povo escolhido. Então, eles então nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma, não é? Mas Deus é o Deus vivo, o Deus verdadeiro, que traz o livramento e que traz a salvação no tempo oportuno. E no versículo de número 6, o salmista Davi, ele diz: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes, Quantos inimigos queriam já ter acabado de vez com a história, com a nação de Israel, mas não tiveram prazer, porque Deus é quem guarda, Deus é quem livra